quando ele está comprando a inovação, né? Quando ele está comprando, vamos dizer, a propriedade intelectual ali do projeto, né? Então é isso, a Imbitec entrou esse ano. Nós temos também uma empresa, um pessoal de direito especializado, tributário nessa área do bem, de lei do bem, e que eles também ganham um percentual sobre aquilo que a gente deixar de pagar, né? Mas é muito importante, porque também tem bastante burocracia, e o importante é que assim, a gente tem que focar naquilo que é o negócio da empresa. Então o negócio da empresa é desenvolver soluções eletrônicas no mercado e tal. E agora a gente acabou de lançar uma linha nova de produtos, porque a Imbitec ela faz a parte de produtos dedicados, que é no caso da prática e de vários outros clientes, várias outras indústrias, que a gente atende outras indústrias, né, de máquinas e equipamentos. E agora a gente lançou uma linha própria, que chama Imbiflex, que é para atender muito a área de IoT e Indústria 4.0. Né? E a gente está atendendo agora, nós fizemos um dos hardwares, nós fizemos em parceria com a Toradex. Ela é uma multinacional suíça que tem processadores de alta, na verdade são modos de alto processamento, então você precisa de muita interface gráfica e tal. Então nós fizemos uma parceria com eles e soltamos um hardware que usa o módulo deles. Eles estão trazendo bastante clientes aqui para a gente no Brasil também. Essa linha dessas placas Imbiflex, ela tem desde a parte de energia, e que são kits que, na verdade, esses alunos, então tem muita inovação. Então, desse produto específico, até as PCIs, né, que a gente fala que é a placa eletrônica nua, sem componente, até as placas, como é protótipo, eu estou comprando primeiro, ele entra para bater na lei do bem, né? E o senhor estava falando sobre a questão do regime tributário. A gente tem o regime tributário, mesmo aqui em Poços. A questão que o diferimento para importação eu tenho que fazer por Belo Horizonte, obrigatoriamente. Nós fazemos por Varginha. Por Varginha? É porque a minha importação é aérea, né? Porque a componente eletrônica é pequeno o volume. Aí a gente tem esse regime tributário também, que em Minas, todo mundo fala assim, vamos lá em Santa Rita de Sapucaí, se tem alguém de Santa Rita aqui, vamos lá em Santa Rita de Sapucaí, vamos abrir empresa lá, porque lá você tem benefício. Não, gente, benefício é para o estado de Minas. Eu não saí de Pochocá, vou morar em Santa Rita, desculpa. Né? Eu nasci aqui, o Renato nasceu aqui, somos daqui, empresa criada, né? Aqui a cidade é maravilhosa. Então nós temos tudo para arrebentar também, para ser um polo tecnológico, né? E eu converso com os amigos meus e falo, quando a prefeitura diminuir o INSS, eu vou para lá. Tem vários, viu? Então, assim, pode trazer bastante gente aí da área de software também. Então, assim, a briga é boa, né? Você começou falando que estava há muito tempo namorando a lei do bem, só foi possível utilizar depois que vocês mudaram o regime tributário. Isso, é porque para você usar a lei do bem, obrigatoriamente você tem que ser lucro real. Mas mesmo não sendo uma empresa que faz pelo lucro real, você pode, então, fornecer isso para o seu cliente, quer dizer, você sendo uma empresa de desenvolvimento, o seu cliente pode abater o imposto de renda a partir da sua contratação. Por exemplo, que acontecia antes. Então, assim, mesmo empresas pequenas, então podem fornecer isso como um diferencial para os seus clientes. Exato. Aí você vai oferecer isso como um benefício para o seu cliente de lucro real. Aí o cliente também tem que ser lucro real. Né? Então, se você tiver algumas empresas, mesmo se você for do Simples, quando a gente era do Simples, fazia protótipos para prática, você já usava em 2013, não, em 2013 a gente não era Simples mais, a gente já presumiu. Mas, se a gente fosse do Simples, aquilo que eu faturo para ele como protótipo, que entra toda a parte de um novo produto para experimentação, inovação, ele já podia bater. Mesmo eu sendo simples, eu não vou tomar nada. Até porque quando eu faço um faturamento para ele, que ele pode usar na lei do bem, para mim já não é inovação, para mim é produto. É produto de venda, né? No caso da Imbitec, nós trabalhamos um pouco diferente. São pouquíssimos clientes que compram a propriedade intelectual, né?
Então, assim, a gente faz e amortiza o valor do projeto, a inteligência dentro do produto para viabilizar a inovação tecnológica para essas empresas. Porque hoje lá, você vai fazer um projeto de uma placa X que leva 6 meses a 1 ano. Então, você pegar toda a minha equipe de engenharia, custos, despesa, R$200 mil. A empresa, muitas vezes pequena, média, não tem esse dinheiro para investir. Então, a gente não cobra os 200 mil, mas se amortiza e fala, o projeto é meu. Aí você vai comprar o hardware meu, vai custar tanto, e quando eu faço a precificação, dentro do meu hardware eu tenho a amortização do valor do projeto. É uma forma diferente de trabalhar, mas já vendi projetos também. Nesse caso, aí o projeto é meu, a inovação é minha, a inteligência é minha. Né? Então, tudo aquilo que eu gasto com a minha equipe de pesquisa e desenvolvimento, pesquisando chip novo, tecnologia nova e fazendo melhorias na parte de firmware dentro do projeto, a gente pode executar. Então, mas é interessante assim, a MTech não era ainda, não precisava mudar para o lucro real, mas aí eu fiz uma análise junto com a minha contabilidade para verificar assim. Então, se eu usar a lei do bem, o benefício da lei do bem, então é interessante eu passar do presumido para o real? Opa, aí ficou interessante. Então é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais difícil, né, assim, contabilmente falando, mas aí a gente fez essa mudança justamente que a gente viu que teria um ganho bem interessante para o nosso setor. Tem lei de informática, assim, sabe? Já pensamos. O que acontecia? Assim, a gente está pensando agora, porque como a gente entrou no regime tributário, as NCMs do regime tributário, o nosso regime tributário é super complicado, porque o governo era o governo anterior, quando foi aprovado, né? Então era o governo do PT, e eles não aprovaram em 100% o meu regime. Então assim, essa NCM aqui a gente aprova, essa aqui a gente não aprova não. E aí, as NCMs que eles aprovaram são tudo 15% de IPI. As que eles não aprovaram, era com o IPI era bem baixo, né? E aí, só que eles aprovaram uma que é placa eletrônica com componentes montados, assim. Então, eles aprovaram tudo, mas não aprovaram, né? Aí a gente... Agora tá sendo interessante para a gente entrar nessa redução na lei da informática. Que aí você tem o PPP, né? Eu estou estudando um pouquinho isso. Esse é um outro benefício, gente. Lei da informática. Aí para redução do IPI, por quê? Porque agora a maioria dos meus produtos, o IPI foi para 15%, aí já vale a pena ter essa dor de cabeça, assim, né? Mas hoje está bem simplificado. Tá simplificado? Ah, que legal, vamos saber, nós vamos conversar e tem bastante coisa que eu vou fazer. Então a gente quer implantar a lei da informática e esse regime tributário no estado de Minas. A gente já tem há uns 2 anos também, faz bastante tempo que a gente entrou com esse pedido. Aí ficou um tempinho, que eles não estavam... porque é uma lei mesmo, né? Então, se você atende alguns requisitos, o governo também não pode negar, por ser lei, né? E quando você verifica que o concorrente tem um benefício e que eles não aprovaram para você, você entra também com recurso. Você aprovou para o meu concorrente, eu também preciso desse benefício. Então, a questão da isonomia, né? Se aprovou para um, tem que aprovar para outro. Né? Então, assim, dentro da MTech eu trabalho muito nessa área, nessa parte de gestão, eu trabalho muito com essa área de tributos e ficando sempre atenta com esses regimes tributários do ICMS em Minas. Então, Minas, por isso que Minas está vindo muita empresa para Minas. Minas está crescendo demais, está gerando muito emprego, né? Isso é bom. E também dessa questão da importação seria muito bom, viu, Flávio? Queria um Redex aqui. 90% da minha matéria-prima, infelizmente, é importada, né? A gente não faz chip, né? A gente manda o silício embora. Logo, né? Quem sabe? Aí a gente tem esses componentes aqui pra gente comprar. Mas 90% é fora. Algumas coisas a gente compra de distribuidor multinacional aqui, mas vem de fora, não adianta. E muitos a gente faz a importação direto da China, né? Então a gente faz esse trabalho aí. Oi? É 100% o valor que você investe, você tem de volta? Do quê?
você investiu, por exemplo, assim, 20 mil, esse valor é retornado, geralmente? Do imposto de renda? É. Isso. Aí, até estava falando com o Neil, que tem assim, de 20, quando a gente fala dos 20%, na verdade não é 20%, é em torno de 60% a 80% do imposto de renda que eu deixaria de pagar. Aqui tem um cálculo ali no meio contábil, um pouco difícil de entender, né? Que é os 34% de 20% ao 34%. E quando você pega, por exemplo, que é interessante, até na hora que você falou para mim dessa questão de pesquisa tecnológica, já é interessante também. Porque se eu tiver alguém lá dentro com pesquisa tecnológica, se a Inbitec pagar, a gente pode deduzir. E quando você faz uso, estou aprendendo, tá, gente? Não sei tudo não, porque a lei é complicada, né? E quando você faz uso de universidades e institutos de pesquisa, aí você pode abater mais ainda. Então tem algumas regras que aumentam o abatimento. Não é tudo, não é tudo. Mas é um bom, vamos dizer, a minha equipe custa em torno de 1 milhão ano, eu vou conseguir abater lá uns 900 mil, por aí. Depende do projeto, no final dos casos, né? É muito cálculo. Você já pesquisou alguma coisa sobre ficha de conteúdo de importação, FCI? Quando você vende o produto, é tributado por ICMS? Sim. As fichas de FCI? Não. Você já fez algum estudo do FCI? Ficha de conteúdo de importação? Estamos fazendo lá. Já fiz sim, várias. 4% de ICMS na saída? Sim, alguns sim. No nosso caso não, porque vira produto, né? Aí não é representação. Então, mas acontece que por exemplo, o custo do produto importado em relação ao preço de venda que você está praticando for maior que 40%, você pode vender o seu ICMS com 4%. Ah, mas o meu não entra, pelo valor agregado. Porque o valor agregado de matéria-prima, ele fica abaixo desse percentual. Fica, de matéria-prima. Porque aí depois você tem projeto, mão de obra, montagem, só impostos já é nacionalizado. No meu caso. Mas aí você tira os impostos antes. Tira os impostos, né? Não, mas não dá, não. A minha matéria-prima é em torno de, depende do produto, em torno de 30% a 45% do então, custo. se passar de 40%, o produto importado que eu estou falando, se representar 40% do teu preço de venda, é que você tem o benefício. No nosso caso não, porque, por exemplo, tem PCI que a gente compra no Brasil também. É uma das partes mais caras, é PCI, né? Então depende. E é importado também? A PCI não. Não. Da maioria dos casos não. Alguns sim. Quando eu tenho um volume mais alto, aí eu trago da China. Quando é uma coisa mais acertada, assim, a gente já desce 3 meses de produção, né? Porque a gente quando faz essa importação, mais ou menos de 3 em 3 meses. Mais ou menos isso. Vanessa, eu queria fazer uma pergunta para você e para os outros também, que pudessem colaborar. Na nossa pesquisa, a gente identificou muitas empresas do sul de Minas que já estão no regime de lucro real, que têm toda a condição de utilizar a lei do bem, mas que nunca interessaram, nunca sequer tentaram. O que você poderia dizer para um empresário nessa situação? Eu acho que é muita falta de informação. As pessoas não conhecem. E aí, quando a gente não conhece, a gente tem medo, né? Então, você diz, não, isso aqui vai me complicar lá com a Receita Federal. Sabe umas coisas assim? Aí eu acho que é uma questão de governança corporativa mesmo. Porque na Inbitec, a gente, desde 2010, é SA. Então, a cada trimestre ela é auditada. 100% redonda, né? Atendendo tudo em dia, não deve nada, paga tudo muito bem direitinho. Então, tem essa questão de governança corporativa também, né? Sim. Só para você ter uma ideia, no ano de 2018, a lei do bem ultrapassou 2 bilhões de reais. E participaram dela 1.800 empresas. É isso que a gente está falando, é muito pouco. Como a gente faz para falar para o empresário que ele pode usar isso, que não é difícil, que ele vai ganhar com isso, né? Hoje no Brasil deve ter uns 150 mil empresas que são de lucro real. De lucro real, são poucas também no lucro real, né?
É, mas de 150 mil empresas, só 1.800. Não, muito pouco. Pouquíssimo, né? Eu estou pesquisando um negócio aqui, que eles estão falando que, no caso aí, empresa executante pelo lucro presumido, se ela, eu estou entendendo, se ela entrar na lei do bem, o benefício que ela receber da lei do bem não é tributável como receita para ela. Então ela deixa de pagar imposto? Sobre o benefício que ela receber da lei do bem. Porque é como se ela não faturasse aquilo. É. Porque eles estavam já desde há um tempo atrás tentando se entrava ou não ao lucro presumido. Eu acho que quando entrar o lucro presumido vai ser muito bom. É uma solução de consulta de 2010. A gente vive num momento assim complicado. Ninguém quer perder os impostos e está difícil mesmo, né? Se olhar em várias questões. Não, a gente precisa reduzir custo, né? Reduzir custo é por... A minha pergunta é justamente nesse sentido. Você comentou que fez uma análise entre o lucro real e o lucro presumido e que compensava optar pelo lucro real, mesmo aumentando os impostos, porque a dedução ia acabar compensando, né? Hoje, depois dessa mudança, você acha que conseguiu equiparar o seu custo tributário com o lucro presumido? Ou ele está muito acima ou está abaixo? Qual que é o patamar? Na verdade, ele está melhor. Está melhor? Tá engraçado, abaixo? mesmo não levando em consideração a lei do bem. Entendi. Porque assim, quando as suas despesas, por exemplo, eu tenho uma despesa grande com a minha equipe de engenheiros, né, de engenharia. Então, quando você tem uma despesa grande, também tem, né, nós temos 40 funcionários lá na fábrica, a despesa acaba sendo grande. Então, quando você tem uma despesa alta, vale a pena você analisar, passar pelo lucro real, mesmo que você não precise obrigatoriamente estar no lucro real, né? Aí o meu contador, ele faz. Trimestralmente, ele já faz ele faz a comparação e já me manda. Ó, Vanessa, o trimestre ficou assim, ficou melhor. Ó, o trimestre ficou assim, ficou melhor. Eu falei, ó, esse segundo trimestre eu acho que não fica não. Né? Porque aí, normalmente, o nosso segundo semestre é mais alto e aí você tem um pouco mais de lucro. Mas além da questão das despesas, a lei do bem é uma fatia grande dessa economia que você faz? Porque assim, o lucro presumido, você está... mesmo se você não tiver lucro, você vai pagar como se você tivesse 8% de lucro. Sim. Né? É o lucro presumido aqui na parte contábil. Eu acho que um diferencial competitivo também que eu falo para os empreendedores é que passem a conhecer um pouco de contabilidade. Contabilidade faz uma grande diferença. Porque, por exemplo, o regime tributário, nossa, me deu um caixa fantástico, inclusive, para eu fazer investimentos. Né? Você deixa de... Então, esses benefícios que você vai tendo contato, se você também ter um bom advogado tributarista ou uma equipe que fala, sai uma lei nova, você pode tentar isso, alguém que te auxilie, assim, é muito importante. Mas aí valeu a pena a gente estar no real mesmo, se tivesse no presumido eu estaria pagando mais, mesmo sem a lei do bem. Eu ainda não fiz o cálculo da lei do bem, então vai ser muito melhor. Porque agora a lei do bem eu praticamente vou tirar meu imposto de renda e contribuição social sobre o líquido, praticamente vai zerar ali no final, né? Mas assim, um pouco na linha do Ciel, né? A gente está conversando aqui com empresas que usam. O Ciel está falando desse potencial das que não usam. A gente está na PUC, nós somos do Instituto Federal, né? O que a gente poderia fazer para ajudar, para auxiliar essas empresas? Mesmo vocês que têm, qual é o nosso papel? Você imagina que seria o nosso papel para auxiliar nesse projeto? Eu acho que essa inteligência, ela é multidisciplinar, né? Que a gente estava falando. Você precisa de um contador para poder fazer um bom trabalho. Um advogado tributário, ele passa muita confiança normalmente daquilo que eles estão falando, eles sabem onde está cada coisinha da lei, que normalmente é um pouco assim, o contador sabe como fazer e o advogado sabe se pode fazer, né? É mais ou menos assim, um sabe se pode, o outro faz, né? Como fazer, aí junta as duas inteligências ali tributárias. Se bem que depois que eu digo o advogado, você pode fazer isso, a tua empresa ela tem as especificações, ela pode utilizar desse benefício. Aí depois o contador também faz tudo sozinho dali pra frente, né? Mais ou menos assim.
Mas ele verifica, por exemplo, a gente tem a assessoria, a prática também, eles verificam se a gente não está pedindo algo como inovação que não é, para verificar qual que é o seu risco tributário, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que é uma questão, você sabe, eu acho que é até uma questão de conscientização, de trabalhar e falar mais a respeito disso, para que isso deixe de ser um bicho de 7 cabeças. É que a área tributária, tudo que você fala no Brasil sobre a área tributária é um bicho de 7 cabeças no Brasil. Mas as coisas vão ficando mais fáceis. Então eu acho que é tudo uma questão de conhecimento mesmo. Então se a gente conseguir trabalhar uma conscientização com quem pode fazer, ou você vai levar isso, eu vou ser simples porque não vale a pena, ainda sou muito pequenininho, mas eu posso gerar isso como benefício para o meu cliente, já é uma competitividade no mercado, né? Vanessa, desculpa a observação sobre que a questão do direito aqui, né, e lá como advogado, né, e professor aqui do curso, eu não tenho uma especialidade em direito tributário, mas sou um grande entusiasta dessas questões políticas, econômicas, etc. E o colega, né, trouxe um pouco dessa inspiração, você fala em conscientização, que é riquíssimo, né, e bastante agregador. Nós estávamos falando aqui com o professor Neil, né, fui buscar, enquanto conversávamos aqui, algumas normatizações, né, é muito intrínseco, você vai mergulhando, você não submerge mais, é um negócio absurdo, né? Então, a própria Receita Federal do Brasil, quem faz esse trabalho de fiscalização, apuração, etc., prevê percentuais, né, da questão da lei do bem, que podem chegar a picos de até 70%, 80%, se a própria empresa, a pessoa jurídica, ela mantém no seu quadro de colaboradores um percentual de engenheiros ou de pessoas que trabalham com exclusividade em P&D. Né? Então é como se fosse o que? A empresa criar um braço tecnológico dentro dela própria, segregando aqueles colaboradores. Ou seja, você não é o meu funcionário, você é o meu pesquisador. Né? Então esse pesquisador, agregando esse conteúdo, poderia gerar ainda mais, né, esse benefício. E aí, por exemplo, qual que é o papel, talvez, da universidade? Exatamente fornecer essa mão de obra extremamente qualificada para que os recrutamentos dessas empresas possam se dar no campus. Ouso dizer, né? Claro, mediante uma avaliação. Sim, exatamente por quê? Porque aqui mora a mão de obra, né? Até os felizes egressos, né? Aqui da universidade. Então, o papel da universidade é não só nessa colaboração, parceria, né? Claro, mas dependendo da estratégia da empresa e considerando o que ela busca no seu modelo de negócio, até recrutar esses profissionais, o que me parece ser extremamente valoroso, né? Pelo menos é o que a Receita estabelece. A gente, lá na Embitec, todos os nossos engenheiros são ex-alunos de engenharia elétrica aqui da PUC. Muito positivo. Né? Muito positivo. Eles entraram e foram capacitados juntamente com o Renato lá dentro para... Então hoje o Renato realmente ele só dirige. Antigamente era o Renato, né? Ele fazia tudo, ele fazia desenvolvimento, hardware e tal. E hoje não, hoje ele dirige mesmo a equipe para pesquisa e desenvolvimento. Então ele tem alguns trabalhos bem interessantes. A gente é uma empresa privada, mas dentro lá do setor, o Renato, eles têm, a cada 2 meses, cada um dos nossos funcionários tem que apresentar seminários sobre uma tecnologia nova. Aí eles fazem a pesquisa de um chip, tem esse chip aqui, é novo, e o fabricante mandou pra gente testar. Pesquisa e você vai apresentar para a equipe inteira.